recomprar o tempo. E se fosse possível? E se uma nova loja abrisse e nela pudéssemos comprar horas? O quanto você estaria disposto a abrir mão? O quanto você estaria disposto a pagar por mais tempo? 24 horas e aquela sensação de que não damos conta. Vivemos a glorificação do estar ocupados. Não ter tempo, muitas vezes, é status. E parar, às vezes, significa não ser tão bom assim, fracassar. Na verdade, nós somos a sociedade do cansaço. Somos vítimas das nossas próprias listas invencíveis. Ser bons pais, bons companheiros, bons profissionais, manter uma casa em pé e ainda ser alguém. Às vezes, falta ar. E era exatamente assim que eu me sentia 4 anos atrás. Vivendo uma boa vida, mas no piloto automático. Muito longe da minha essência e do meu grande sonho. Da minha essência porque eu sempre fui do mundo, sempre me imaginei viajando por vários países desde criança, mesmo sem sair do lugar. E quando eu tive a possibilidade de vivenciar outras culturas, eu sempre voltei uma nova versão de mim mesma. Com novas ideias, novas pessoas. E desde lá, eu entendi que, de alguma forma, as viagens, principalmente a longo prazo, nos transformam. E que, mesmo voltando, a gente nunca para de viajar. E eu estava longe do meu sonho, porque numa dessas idas e vindas, eu fui morar na Austrália, em 2006, e lá eu tive a sorte de conhecer o meu marido, Ricardo, pai hoje do Gabriel e do Pedro, e juntos, viajando pelo país, nós encontramos uma família que, incrivelmente, estava fazendo uma volta ao mundo. E aquela história nos inspirou muito. E de lá nasceu o nosso sonho. Quando a gente tivesse a nossa família completa, a gente faria o mesmo. Fato é que a minha família já estava completa. Eu já tinha voltado para o Brasil, estava trabalhando na mesma empresa há 10 anos. O Gabriel tinha 2 anos, o Pedro tinha 4 meses. E eu terceirizando muitos momentos importantes deles, me sentindo sufocada, mas o que era normal. E o meu sonho lá na frente, esperando talvez as circunstâncias perfeitas de temperatura e pressão para acontecer. Estava totalmente acomodada na minha bolha e na minha zona de conforto. Mas aí, o meu pai me tirou desse lugar. Meu pai sempre foi meu herói, um cara muito especial, um neurocirurgião que dedicou a vida inteira dele à medicina. E perdeu muitos momentos importantes em família em função da profissão. Ironicamente, um AVC transformou a vida dele. Ele paralisou a mão, ele não pôde mais operar, e muitos sonhos e muitas coisas que ele tinha deixado para depois não se realizaram. Foi aí que eu pensei o que eu estava fazendo da minha vida, do meu sonho. E eu e Ricardo, juntos, entendemos que a vida era muito curta para não dar a volta ao mundo. E que o AVC do meu pai, na verdade, tinha transformado um sonho em um objetivo. Recomprar o nosso tempo e viver um sabático em família. Mas para isso, a gente precisava de um prazo. E a gente determinou, antes do Gabriel, meu filho mais velho, entrar na primeira série. Tínhamos 3 anos para nos organizarmos. E foi esses 3 anos que eu digo que começou a nossa viagem. Porque nesses 3 anos eu aprendi 2 coisas muito importantes. A primeira delas, a consumir menos. Eu me desfiz de muitas coisas, eu fiz escolhas e renúncias muito importantes. A gente transformou passivos em ativos e eu me dei conta de uma coisa muito importante, de quanto a gente estava gastando com recompensas caras do nosso dia a dia para aguentar a nossa rotina. E a segunda coisa delas que eu aprendi foi acreditar muito mais no meu instinto e muito menos do que as pessoas falavam. Porque se eu fosse ouvir o que elas falassem, eu jamais teria saído do lugar. Por medo. Medo de o mundo ser muito perigoso, o que as crianças vão se lembrar disso tudo, vocês são loucos, como é que vai ser a carreira de vocês depois? Bom,
Com um pouquinho de medo e um pouquinho de coragem, com 2 malas de 23 quilos, nós partimos no início de 2018 para seguir o verão pelo mundo. Confesso para vocês que no começo não foi fácil. A gente ainda estava no módulo turista, tentando ir atrás de todas as coisas que tinham para fazer. É um módulo muito fechado. E eu, muitas vezes, tentando entender toda a nossa equipe junto na nossa jornada, que era a minha família, mas a gente ainda estava se estranhando. E o Gabi, meu filho mais velho, traduziu muito bem isso no começo. Ele traduziu pelo olhar a nossa insegurança. Ele, nas primeiras conexões com as primeiras pessoas que falavam uma língua diferente, ele começou a olhar para o chão. E o Ricardo notou isso e falou, Gabi, tu tem que olhar para quem está falando contigo. Ele falou, mas pai, eu não entendo o que ele fala. Daí ele, primeiro, tu tem que olhar, porque é muito importante, significa que tu tem respeito pela pessoa. E segundo, só assim, olhando no olho, que tu vai conseguir entender, mesmo que leve um tempo. E assim foi. Olhando no olho, aos poucos, de pracinha em pracinha, que era nossa brincadeira preferida, encontrar as pracinhas do mundo, sendo puxados em cima de skate, longas distâncias, onde a gente contava histórias, algumas dos lugares, outras totalmente inventadas, em cima de bicicletas, em pranchas de surf, dentro do motorhome sobre as estrelas, em muitas casas, em muitos aviões, a gente foi encontrando o nosso jeito de explorar o mundo. E esse nosso jeito de explorar o mundo fez o Gabriel e o Pedro entenderem exatamente os 14 países que a gente passou, as mais de 60 cidades, as mais de 4 diferentes línguas, 5 que a gente interagiu, mas não pelo nome, pelas pessoas que a gente encontrou nesses lugares. Foi o Porter do Havaí, um salva-vidas, que nos falou sobre as marés e as estrelas, que os meninos adoravam conversar com eles todas as noites. Foi a tia da Califórnia, o primeiro crush do Gabi, que ele recebeu um cachorrinho na despedida de pelúcia, o Bob, que foi o nosso quinto elemento, até chegar em Londres numa entrada de trem, e o Gabi perdeu o Bob na estação e todo mundo chorou. Foi o Matteo e o Nicola da Itália, que a gente estava achando que estava indo longe do mar e estava parando numa colina longe da onde a gente imaginava que seria o nosso paraíso, e fomos recebidos por uma vila inteira, onde todos viraram nossos amigos. A nona fazia o pão com Nutella e os meninos jogavam futebol por 15 dias incessantemente e aprenderam a primeira palavra em italiano. Máquina! Eles gritavam quando a bola passava, quando um carro passava e todo mundo tinha que parar. Foi a Budi e o Aiwan, lá de Bali, onde juntos a gente passou por uma situação vulnerável, um terremoto, onde os meninos gritavam, mais um terremoto! E nós, ok, mas eles nos acolheram na casa deles e ensinaram as cerimônias de agradecimento daquela cultura. E o Pedro ficou olhando aquilo e todo dia ele ajudava a Budi a montar as oferendas. E até hoje ele pega as florzinhas do chão, vamos agradecer. Foi a Zazá da Holanda, que a gente passou um dia no parque juntos e eles perguntaram por que tu não pegou o Instagram dela. Foi na Austrália a Valentina, o Enzo, na Nova Zelândia o Cauê e a Luna, no Chile o menino do cabelo azul. Eu queria mostrar as pessoas diferentes no mundo para eles. Mas os meninos, o Gabi e o Pedro, entenderam que as pessoas são muito parecidas, apesar de não serem iguais. Que, basicamente, as crianças brincam e os adultos sonham. E eu e Ricardo, que procurávamos, antes de sair, roteiros e lugares incríveis para mostrar para eles, eu descobri que os verdadeiros paraísos, na verdade, são as pessoas. Foram essas trocas sinceras, os sorrisos espontâneos, as conversas intermináveis que fizeram a nossa jornada inesquecível.
voltar e continuar viajando. Um desafio. O Gabi e o Pedro voltaram maiores do que nunca. Eles, com esses tantos dias juntos, vivendo 24 horas, criaram uma irmandade muito forte, poderosa. E eles voltaram para o novo mundo deles, a nova escola. Na primeira semana de aula, a gente é chamado para a professora dar o feedback de como estava sendo. E ela falou, o Gabi me surpreendeu. E a gente gelou. E ela falou, ele levantou a mãozinha, depois de eu ter explicado como seriam as regras, as combinações, e disse, prof, você esqueceu o mais importante, olhar no olho. Porque isso significa que a gente se importa um com o outro. A cultura não é o que a gente vê. A cultura, na verdade, é o que modifica o jeito que a gente enxerga as coisas. E como voltar igual da escola do mundo? Na bagagem, a melhor herança. As habilidades que eles provavelmente e nós vamos usar muito para o futuro do trabalho e para o futuro das relações humanas. As poderosas conexões e o autoconhecimento. E para nós, o legado que a gente deixou para eles de coragem. Que eles saibam no futuro que a gente foi. E que eles possam também escolher, parar, fazer um outro caminho, ressignificar e se autorrealizar, não só em um, mas talvez em 2, 3. Foi uma experiência incrível. Eu e o Ricardo imaginávamos que estávamos entregando, na verdade, ou enriquecendo o currículo deles com uma visão de mundo diferenciada. Mas foi o Gabi e o Pedro, foi o tempo que eu passei com eles que me reconstruiu. Eu aprendi com a espontaneidade deles, fazer novos amigos, ser mais cara de pau, falar com estranhos. Eu aprendi com a criatividade deles, onde a gente não podia levar muito brinquedo, então eles achavam graça em qualquer coisa. Achar soluções e aproveitar mais. Eu aprendi com a falta de noção do medo deles, ter mais coragem. E eu aprendi com a falta de noção do tempo que eles tinham, onde cada dia era um dia, só mais um dia, a entender os segundos que eu tinha perdido e olhar exatamente para aqueles que aconteciam, os abraços apertados, os sorrisos, os olhares que vão ficar aqui comigo para sempre. Como que eu poderia viver, sentir, viver 10 anos em um, que foi o que aconteceu com a gente, se eu estivesse fazendo, olhando, indo para os mesmos lugares, com as mesmas pessoas? Existem muitos jeitos de viajar ao mundo. Existem muitos jeitos de sonhar, de criar uma nova experiência, seja ela qual for. Abrir um novo negócio, sair de onde você está, abrir um novo emprego, ir para um novo emprego, se reinventar. Mas para ser de uma forma transformadora, autêntica, é preciso tempo. Recomprar o tempo é uma grande oportunidade de não se perder de vista. E sempre que der, viaje. Viaje como uma criança. Viaje como o Gabi e o Pedro. Meu pai e minha mãe sempre pensavam em viajar ao mundo. Daí, quando só faltava a gente nascer. Daí a gente nasceu, né, Cap? É.